Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Silvia Neri, médica psiquiatra. E hoje eu vim falar sobre um assunto que, embora seja muito comum, não é muito falado, que é a diferença entre a assistência, que em linhas gerais são as consultas, né, médicas, e a perícia médica. Tá? Então eu vou ler aqui alguns conteúdos para vocês que eu separei. Em linhas gerais, a assistência médica consiste na consulta médica, visando o diagnóstico, o tratamento, o restabelecimento do indivíduo utilizando os melhores meios disponíveis e o prognóstico, que é uma previsão futura daquele caso. Cabe ainda ao médico assistente emitir um atestado de afastamento do trabalho pelo tempo que ele acha que o paciente vai precisar para se recuperar e ainda emitir um relatório médico da situação de saúde do paciente, caso seja solicitado, tanto pelo paciente quanto pelo seu responsável legal. Em relação ao sigilo, o médico deve resguardar as informações obtidas durante a consulta, né, respeitando o sigilo médico. Mas existem algumas previsões legais onde o médico pode quebrar esse sigilo. Eu vou ler para vocês quais são essas situações em que o médico pode quebrar o sigilo. Quando o paciente ou responsável autorizar, quando a suspeita de abuso ou agressão é vulnerável, que no caso é menor, o cônjuge ou idoso, quando há suspeita de ferimento causado por ato criminoso, quando há necessidade de notificação compulsória de doença transmissível, quando há risco de vida ou saúde envolvido, ou quando há ordem judicial para revelar tais informações. Aí, nesses casos, o médico está autorizado a quebrar o sigilo, né? Dito isso, vamos à perícia médica. A perícia médica é uma avaliação realizada por um profissional de saúde para fornecer um parecer técnico, esclarecendo questões relacionadas à saúde. Diferente da assistência, não visa estabelecer o tratamento ou fazer qualquer observação sobre este. Se o tratamento está certo, se está errado, o perito ele não pode, ele tem que ser o mais imparcial possível. A perícia ela pode ser administrativa, como é o caso das perícias para concessão de benefícios, como é o caso do benefício de prestação continuada, que é o BPC, LOAS, né, através do LOAS, auxílio-doença, auxílio acidentário, aposentadoria por invalidez. E essas perícias elas são realizadas pelo INSS, né, ou pelas juntas do município, do estado, da prefeitura, no caso de o indivíduo ser um servidor público. Existem também as perícias judiciais, que neste caso são aquelas solicitadas pela autoridade judicial. Existem as perícias criminais, que geralmente elas vêm com a quesitação, né? Vêm com os quesitos do juiz, vêm com os quesitos da promotoria, da defensoria pública ou do advogado de defesa. E elas visam determinar se à época do delito o indivíduo era portador de algum transtorno mental ou perturbação da saúde mental, como é o caso dos transtornos de personalidade, né, do desenvolvimento mental incompleto, conhecido como retardo mental, ou se a pessoa era daquelas que mora em um lugar bem isolado, que ela não tinha conhecimento de que aquele ato que ele estava praticando era um crime, por exemplo, era um delito. Então, isso é considerado perturbação da saúde mental. E tem os transtornos mentais mesmo. Então, se nessa época ele era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar conforme esse entendimento. Se a patologia tem tratamento e se o indivíduo oferece risco para a sociedade. Geralmente são as coisas que eles perguntam nos quesitos. Perguntam outras coisas, qual a CID, mas em linhas gerais são essas coisas que eles costumam perguntar. Existe o incidente de insanidade mental que é previsto no Código de Processo Penal, artigos 149 a 154, que ele é instaurado sempre que há dúvida quanto à saúde mental do indivíduo. Em linhas gerais, ele visa determinar se o indivíduo é ou não portador de transtorno mental ou perturbação de sua saúde mental, para que o juiz possa determinar se o indivíduo pode ou não ser responsabilizado pelo delito cometido. Existe aí uma perícia muito comum, que é uma perícia de natureza civil, que é a perícia de interdição.
Através dessa perícia, você vai determinar se o indivíduo determinar a incapacidade da pessoa de se determinar, de comandar os atos da sua vida civil. Ao declarar uma pessoa incapaz, você tira dela os direitos civis, como, por exemplo, de contrair matrimônio, direito de ir e vir, celebrar contratos, fazer empréstimos, decidir sobre o destino de seu patrimônio. Neste caso, é necessário que seja nomeado um curador para cuidar desta finalidade. Ou seja, não é uma coisa simples, né? Porque à medida que você diz que aquela pessoa ela é incapaz, que ela precisa de um curador, você está tirando dela os direitos civis. Vocês viram que isso aí tem repercussões, né, na vida dela, várias coisas, né? Então, como você pode perceber, fazer perícia não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, né? Mais demorado do que uma consulta médica. Não pode ser feito de forma assodada, ou seja, de forma apressada, porque você pode prejudicar aquela pessoa periciando, se você não fizer um trabalho bem feito, né? Então, por isso que eu costumo dizer, inclusive os honorários, eles são diferenciados para fazer a perícia. Então, eu costumo dizer que é mais demorado do que uma consulta, entendeu? E nesse caso, eu sempre costumo, como eu trabalho em interior, que acontece muito, eu costumo explicar que... outra coisa que antes de falar isso, eu queria dizer que o resultado de uma perícia é um laudo. Então, quem faz laudo é perito. Médico assistente, médico que faz consulta, ele faz relatório médico e atestado médico, entendeu? Mas se eu emitir um relatório, um atestado para um paciente, que eu sou médico assistente, sou psiquiatra, eu vou apanhar. Porque o paciente chega lá e diz, doutor, eu vim aqui pegar o meu laudo, que eu vou para a perícia do INSS, que eu vou para a perícia, e aí eu vou tentar um benefício, eu quero que a senhora me dê meu laudo. Se eu escrever no papel um documento que não esteja escrito laudo médico, eu apanho. Porque como eles não têm o conhecimento, e às vezes até o próprio perito do INSS, ele dá uma estimulada nisso, entendeu? Ele não diz, eu vou querer um relatório médico, eu quero um atestado. Muitas vezes é que é o laudo médico. Mas só esclarecendo, quem faz laudo é perito. Médico assistente faz relatório médico ou emite atestado médico, tá bom? Mas vocês vão ver por aí muitos laudos médicos meus feitos, porque se eu não fizer isso, eu apanho. Geralmente eu não cobro quando eu trabalho no município para fazer a perícia, né? Tem os casos de perícia gratuita, mas quando eles mandam lá para os CAPs que eu trabalho, eu peço para desmarcar alguns pacientes ou marcar menos pacientes, 2 ou 3 pacientes a menos, para poder fazer aquela perícia que eu vou fazer. Depois eu vou ter que digitar tudinho direitinho e fazer com calma, entendeu? Mas uma perícia não corresponde a uma consulta. Então eu peço para desmarcar alguns pacientes, para reagendar, para ter ali, ou então se você já tem uma perícia prevista, porque às vezes aparece a perícia em cima da hora, né? Mas às vezes quando a perícia aparece com antecedência para a gente fazer, eu peço já para eles separarem ali aquelas 2, 3 vagas para que a gente possa fazer a perícia. Mas perícia não se confunde com consulta. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tinha para dizer para vocês. Assim, em relação ao sigilo, o compromisso do perito é com quem solicitou a perícia, não é com o periciando. Então a gente tem que deixar claro para o periciando que o que ele disser vai constar no laudo médico. E para finalizar, de acordo com o Código de Ética Médica, o artigo 93, ele proíbe que o médico assistente atue como perito ou auditor do próprio paciente, de familiar ou de pessoas com as quais tenha relações que possam influenciar no processo. Certo? Então, eu sempre digo isso, eu não posso ser perita de paciente meu. Aí eu sempre esclareço, né? Quando já é meu paciente, que chega o documento, o ofício e tal, solicitando a perícia, eu me reporto lá para o meu chefe imediato e digo, olha, essa perícia eu não posso fazer, porque esse indivíduo, ele é meu paciente e o Código de Ética, em seu artigo 93, ele veda que eu seja perita do meu próprio paciente. E aí eu não posso estar infringindo a ética, certo? Tá aí bem claro, bem explícito. E aí eu deixo claro isso aí. Eu queria, inclusive, que vocês que são gestores de unidade, que são advogados, eu tive que justificar uma vez por que eu não fiz a perícia do meu paciente.
o meu chefe tinha escrito um documento dizendo que eu não poderia fazer a perícia porque eu era meu paciente. Mandaram um documento novamente pedindo para eu mesma justificar por que que eu não fiz a perícia. E aí eu não achei correto, entendeu? Porque já tinha sido colocado pelo meu chefe que eu não poderia fazer porque o periciando era meu paciente. E aí eu tive que me justificar perante a justiça porque que eu não poderia fazer aquela perícia, porque era meu paciente. E é vedado pelo Código de Ética no artigo 93. Só reforçando. Então, gente, esses foram os esclarecimentos que eu achei necessários, de maneira breve, porém importante, né? É muito comum os pacientes confundirem consulta com perícia, cujos honorários, inclusive, são mais dispendiosos, porque fazer perícia é mais caro, né? Como eu falei, como eu trabalho no interior, eu costumo não cobrar, eu peço só para marcar menos paciente, para poder dar tempo de eu fazer a perícia, né? Sempre esclareço que a perícia ela demanda mais tempo, né? E essa questão eu reforço, se não for meu paciente, eu faço tranquilo, numa boa, tranquila, né? Numa boa. Mas quando é um paciente meu, por conta de questões ético-legais, eu explico que eu estou impedida de fazer aquela perícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês ajudem a divulgar, entendeu? Para esclarecer o quanto mais gente, pessoas, gestores, advogados, os advogados já sabem, né? E possíveis, entendeu? Que trabalham nesse métier, com esse assunto, para que a gente possa estar esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.